Bíblias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Passo para Amém, meus irmãos. Vamos para a nossa aula da escola dominical. Vocês estão bem com esse frio ou não? Meu Deus, né? Chegou o inverno, né? Ontem eu estava... Ontem não, sexta estava trabalhando e aí não tinha lugar para estacionar. E eu saí do carro, peguei uma chuva para ir no lugar que eu queria, não tinha vaga perto. E eu disse, meu Deus, quem é que gosta de frio? Tu também gosta? Mas eu xinguei as pessoas que gostam de frio. A Ravi gosta de frio, a Ecla gosta de frio. Eu disse, sabe por que vocês gostam de frio? Porque vocês não estão na obra, batendo martelo lá em cima. Não tem que botar a mão no tambor de água para fazer massa. Aí sai, mas eu não trabalho com obra. Mas você sai, o óculos embaça tudo, molha o óculos. Para quem usa óculos é uma tribulação. Você, meu Deus. Mas a verdade é que tem gente que gosta do frio, tem gente que não gosta do frio. Tem gente que gosta do calor, tem gente que reclama do calor. E a gente nunca vai estar contente com nada. Essa é a verdade. Se ficar muito tempo nesse frio, até vocês que gostam de frio vão dizer, meu Deus, não, agora é bom dar um solzinho quente. As roupas não estão secando, a casa está molhada, está tudo úmido. Mas daí se dá muito calor, não, agora precisa dar aquele cheirinho da chuva, né? Então a gente tem essa questão. Hoje, meus irmãos, é um dia muito importante porque é o Dia das Mães. Então, parabéns a todas as mães, né? Quem tem filho é um dia transformador, né? Só quem tem filho sabe essa experiência, né? E às vezes eu vejo mulheres optando por não ter filho, né? Sabe, eu não quero. Eu mesmo conheço duas que uma não quis ter e a outra não quer ter porque não quer estragar o corpo. Ela disse, não, eu não vou ter filho agora e estou tão bonita e vou ficar toda... Né? Para quem é mãe, sempre diz que depois da maternidade fica um pouco mais... Do ponto de vista do que o pessoal acha, né? Mas, na verdade, fica mais bonita, né? As mães ficam mais bonitas, né? Eu também acho. Dá uma melhorada em tudo, né? Então, parabéns ao Dia das Mães. E eu já quero pedir desculpa, porque sempre no Dia das Mães a gente faz um café ou dá uma lembrancinha, mas vocês vão entender. Ontem faleceu a irmã da minha mãe, a minha tia chamada Tia Preta. Ela já esteve aqui na igreja. Ela tinha 63 anos e ela era muito doente da diabetes, as pernas muito inchadas assim. E ela na quarta-feira ainda veio ver a minha mãe, ela estava bem ruim. E ela disse, eu quero lá ver a minha irmã. Daí meu tio trouxe ela tomou café, era 2h30, 3h30 ela pediu para ir embora. Ela sempre ficava até umas 5, que eles moram em Itajaí. E ela disse, eu já quero ir embora. E eu vi que sempre quando ela vem, elas sempre foram muito doentes, mas quando a gente brinca, elas riem, elas tomam café. E aquele dia ela não brincou assim. Eu disse, tia, ela estava andando com andador, né? E era a primeira vez que eu vi ela com andador. Aí eu disse, tia, daqui a pouco as crianças vão chegar e a tia vai ter que sair correndo atrás deles aí. E ela só deu uma olhada assim, eu vi que ela estava bem mal. E aí ela tomou café, foi embora mais cedo que o normal. E hoje, ontem, de meio-dia, mais ou menos, 10 horas da manhã, eles levaram ela para o hospital 3 horas da manhã, 4 horas. 7, 8, o médico liberou, ela foi para casa, deitou na cama, conversou um pouco, virou para o lado e Jesus levou. Foi enterrada com o uniforme do círculo de oração, crente. E foi enterrada não, está sendo velada, vai ser enterrada às 11 agora. Aí eu liguei para o irmão Caio me substituir, não deu, o irmão Erenilson também não deu. Aí eu disse, não, meu compromisso é com a igreja, né? Imagina, eu já tinha preparado a aula, tudo certinho. Então, a Eclaíra, a mãe, o pai, está todo mundo lá fazendo... E nessa hora é importante, né, gente? Dar um abraço na família. Não tem o que fazer, não vai dar para ressuscitar e nada, mas é um abraço e dizer que está lá. Né? E a mãe sentiu muito, né? As irmãs dela já é a segunda que falece, só tem ela agora, mais uma irmã e 2 irmãos. Então, estava bem sentida. Aí eu fiquei até 2 horas da manhã e vim para cá. Mas hoje, então, Dia das Mães, a nossa lição ela vai tratar do nascimento do Isaac, desse dia tão especial que é o dia que torna uma mulher diferente das outras mulheres que ainda não tiveram filho, né?
aquela mulher que se torna mãe. Quando você tem um filho, é uma outra... a gente continua vivendo, sendo a mesma pessoa, tendo os mesmos gostos, tudo, mas é um dia que torna a gente especial e a partir daquele dia nós nunca mais voltamos a ser os mesmos, que é o Dia das Mães. Imagina a sua vida solteira. Ai não, eu vejo todo mundo reclamando, né? Quando eu era mãe, antes de eu ser mãe, antes de eu casar, eu tinha a minha vida, era só minha e tal. E às vezes reclama que o filho gasta muita energia, suga demais as energias da mãe. Ah, meu Deus, filho, meu Deus, a casa, tudo me ocupa. Aí eu falo assim, então tá, vamos tirar o teu filho de você, você topa? Aí você tem toda aquela liberdade. Não, pelo amor de Deus, não, daí não. Não, você não está reclamando que é uma canseira, que é roupa para lavar, comida para fazer? Então tiramos esse filho, essa filha de você agora. Tira agora, como se não existisse. Não, pelo amor de Deus, não, está tudo certo. Por quê? Porque o sacrifício que se faz por um filho é nada pelo prazer que esse filho causa. Entende o que eu estou falando, não? Então, você ter a companhia dele, você ter uma criança pequena, eu sei que tem hora que dá umas revoltas e tudo mais, né? E a gente sai fora da casinha, mas a longo prazo isso é importante. Vai chegar uma hora que esse retorno vai voltar. Se o meu pai e a minha mãe me julgassem pelos meus 15, 16, até uns 20 e pouco, meu Deus do céu, tiveram que ter paciência, oração, mas era só, não tinha motivo de orgulho nenhum, mas eles aguentaram. Até o momento que a gente vai à casa, dá neto, tem profissão e a coisa começa... Então o filho começa a dar um retorno, né? E um pai e uma mãe nunca amam um filho mais do que o outro, né? Os nossos ficam perguntando, quem você ama mais, pai? Quem você ama mais? Então um pai nunca ama mais, mas a diferença é o retorno que esse filho dá para o pai, né? Então um pai lá tem 5 filhos, tem um que vai preso e faz bagunça e não sei o quê, e só dá trabalho. Aí tem outro que traz um presente, faz um churrasco, visita a mãe, tá com a mãe, tá com o pai. Então, não é que você ama mais, é que aquele filho traz um retorno maior e você acaba tendo uma intimidade maior com ele, desenvolvendo uma amizade, um carinho maior, né? Então, hoje é nesse dia sobre o nascimento de Isaac. A gente vai estudar exatamente o que tornou essa mulher, a Sara, uma mulher de 89 anos, mãe. Você se imagina com 80 anos grávida, gente? Hoje com 40, 50 já é um problema, né? O médico diz, não, a tua idade já, tem que se cuidar, não podes mais engravidar. Essa foi tua última gestação. Se você se engravidar, vai passar mal e tal. Então, a Sara, com 89, foi mãe, Deus transformou ela mãe. Então, esse nascimento de Isaac veio de uma promessa que Deus falou para Abraão. Abraão era um homem muito rico, um dos mais ricos da época dele. Ele não tinha filho e um dia ele ficou em desespero. Lá ele teve uma visão, está em Gênesis 12, uns animais sendo cortados, toda uma situação. E Deus disse, e ele ficou com medo, ele disse, Deus, por que tu me deu essa visão? Ele disse, Abraão, se prepare, porque eu vou fazer de você pai de nações, pai de multidão. E ele disse, amém, creu na promessa do Senhor, depois daquele sonho, daquela visão. Só que Sara não engravidava, ele não tinha tido filho, e ele tinha lá um servo que ele tinha como filho. E ele disse, um dia ele orou e disse, Deus, será que o Senhor vai me dar um filho meu ou vai ser o Eliezer que mora na minha casa que vai ser o meu herdeiro? Aí Deus disse, não vai ser Eliezer, eu vou te dar um filho teu. Então, a partir dessa promessa, Abraão começou a ficar esperando esse filho. Só que o filho não vinha. E aí que é o grande problema das nossas vidas, é quando Deus nos dá uma promessa e a gente não tem a paciência de esperar essa promessa acontecer. E aí nós começamos a cometer vários erros, que é o quê? Acelerar o processo da promessa. Então você imagina assim, Deus te deu uma promessa, essa promessa vai se cumprir em 10 anos. Mas, irmão Helenay, 10 anos é muito tempo. Mas se você voltar à sua vida 10 anos atrás, você vai ver que não foi tanto tempo assim. Porque quando a gente começa uma faculdade, a gente pensa, meu Deus, mas 4 anos é muito tempo, mas 5 anos é muito tempo. Aí você não começa porque é muito tempo, passa aqueles 5 anos e você fica, poxa, se eu tivesse começado ano passado, faltava só 1 ano para mim terminar, 2 anos para mim terminar. Então,
esse tempo de espera que a gente acha que é longo, ele não é tão longo se você começar hoje. Porque quando você... Meu Deus, já se passaram 10 anos. Às vezes eu olho para minha filha e digo, meu Deus, já está fazendo 11. Para quem tem filho aqui sabe, meu Deus, que rápido. Ontem era um bebê que estava aí trocando fralda, hoje já está com namorada. Meu Deus do céu. A Emily, minha sobrinha, parece que foi ontem que o Michel teve bebê. Aquela menina hoje já está aí namorando, falando em casar e falta só 3 anos para se formar. Olha que coisa tremenda, tá? Então, é essa nossa paciência que nós não temos. Então, não é a nossa paciência, é a nossa impaciência em esperar. Nós começamos a atropelar as coisas. Quer ver outro grande erro que a gente comete? Nós temos uma promessa grande de Deus, ela está aqui. Aí está demorando, você está sendo preparado para o processo, preparado. Quando você está perto de alcançar a promessa que é grande, você recebe uma promessa pequena. Você troca a promessa grande pela promessa pequena. Tem uma história de um irmão da minha praia aqui, uma história de um construtor, que ele morava em outra cidade e era muito pobre. Ele era limpador de chaminé de olaria. Sabe o que é, não? A olaria vai juntando aquela crosta na chaminé, onde eles torram o tijolo, a telha, e aquilo quando fica muito grosso, uma pessoa tem que descer raspando. Irmão, aquilo é um serviço mais infernal que existe, é quente, é sujo, não dá para respirar, você vai passar um tempão fazendo aquilo ali. E ele disse, eu vou para Itapema que eu quero ficar bem de vida. E aí ele veio para Itapema. E quando ele chegou em Itapema, ele não conseguiu se sair bem no trabalho dele. E aí ele disse, eu vou trabalhar de servente de obra. Tem algum demérito em ser servente de obra? Não, não tem, mas ele não veio para isso, ele veio para mudar de vida. E quando ele chegou, deu 2, 3 meses, ele com 5 filhos, ele não tinha dinheiro para cuidar deles e ele foi trabalhar na obra. E ele estava trabalhando lá no serviço sujo e ele disse, meu Deus, eu vim lá da minha cidade para mudar de vida aqui nessa cidade e eu estou fazendo a mesma coisa que eu fazia lá, só mudou o tipo da profissão. Ele saiu, se eu quero pedir minha conta e eu quero correr atrás daquilo que Deus prometeu para mim. E ele começou a trabalhar e hoje é um dos grandes construtores aqui de Itapema. Qual é o nosso problema? A gente tem uma grande promessa de Deus. A promessa de Deus é um emprego, é um casamento, é um filho, é um ministério, é ir para outro país. É grande essa promessa. Aí você vem. Quando está quase pertinho de se comprometer, acontecer a promessa que Deus está te dando, você aceita um emprego menor e fica feliz ali. Você aceita o teu ministério está meia boca, você fica ali. Você aceita algo menor, não, Deus tinha me dado um emprego maior, mas é isso que chegou, então eu vou ficar nisso. Nosso problema é trocar aquilo que é grande que Deus estava dando por algo menor que eu me conforme naquela hora ali. E foi isso que aconteceu com Sara. A gente tem essa impaciência de não querer esperar. Não, Deus me prometeu isso, eu vou aguardar isso, nem que até lá eu tenha que passar fome, eu tenho que passar necessidade. Tá? E foi isso que aconteceu com a nossa irmã Sara, que é o que a gente vai estudar a vida dela hoje. Quando ela viu que o filho não estava nascendo, ela teve umas ideias. As ideias, né? Não está vindo o filho que Deus deu, deixa que eu resolvo. Então, cada vez que você resolver com as suas próprias mãos, você está dizendo para Deus assim, já que o Senhor não resolveu, e talvez o Senhor não queira resolver, eu vou dar conta do meu jeito. Toda vez que você toma uma atitude sua, no lugar de esperar a atitude de Deus, você está dizendo para Ele que Ele não está sabendo o que está fazendo. Não, o Senhor está demorando. Na minha opinião, eu é que sei qual é o meu tempo certo. Se o Senhor está demorando, que para mim é uma demora, mas para Ele não, porque se Ele te entregar agora, você vai ter problema com isso. Não, deixa que eu resolvo. O Senhor nem sabe o que está fazendo. Aqui sou eu que mando, está tudo certo. Então, às vezes a gente faz isso, não faz, gente? Faz com os filhos, faz no relacionamento, faz com o pastor da igreja, faz com os pais. Vocês não sabem o que estão fazendo, é eu que sei. Tá? Então, foi isso que aconteceu com Sara, essa impaciência. Olha só o que diz o nosso texto áureo. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti, e por esse tempo da vida, Sara te terá um filho. Aqui quer dizer o seguinte, Deus está falando para Abraão, eu vou te dar um filho. A Sara ouve e dá uma risada. Ela ri de Deus. Não é uma risada de piada, a gente aprendeu na lição passada, foi uma risada de descrédito. Não, isso para mim não dá mais. Eu sou pipoca que já cozinhou, já passou a minha fase. Ixi. E ela pensou dessa forma. Ela disse, não, para mim deu, Deus. Aí ela riu, aí eu disse, por que está rindo, Sara? Aí vem esse versículo, Sara, porque tu riu? Deixa eu te dizer uma coisa. Tem alguma coisa impossível para mim? Não tem nada impossível para mim. Então,
por esse tempo eu vou voltar aqui. Quer dizer, naquele tempo do ano, naquela estação, eu vou estar aqui de novo. Daqui a um ano eu volto aqui. E aí eu vou te dizer, tu vai estar com um filho e é teu esse filho. Tá? Então essa foi a promessa que Deus fez. E Deus foi embora. Deus deu a promessa e foi embora. Foi que nem quando ele falou com Noé. Só Noé, constrói uma arca e faz isso aqui, te deu os projetos, deu a medida e foi embora. 100 anos ele não voltou mais a falar com Noé. Ele deu o projeto e foi. Já pensou se Noé ficasse? Deus me confirma aquela promessa. Já viu profecia de confirmação? É isso que eu estou confirmando. Parece que a primeira não foi suficiente. Está entendendo o que eu estou falando ou não? Eu vou te abençoar, eu vou te fazer de você uma grande nação, tu vai pisar em lugares ainda que a tua família não pisou, vou te prosperar financeiramente e serás abençoado. Irmão, se Deus falou, não precisa vir outro. Eis que eu te digo para que tu tenha certeza do outra profecia. Não, então Deus é obrigado a mandar 2 vezes o recado. 3, se for necessário. Claro que a profecia às vezes também tem aquele intuito de nos alertar de que, Deus já falou uma vez. Mas se Deus falou, é igual Noé. Não precisa ele ficar ali lembrando. Noé, pensou? 100 anos, 2, 3 vezes por ano Deus chegava lá. Daí Noé, não te esquece, tu precisa construir a arca. Não, irmão, Deus te deu uma ordem, dorme em paz e tranquilo no meio do caos, que ele vai se encarregar de resolver isso daí. Então, e foi esse versículo que quer dizer isso aí. Tu tá doida, Sara? Tem alguma coisa impossível para mim? Não existe nada impossível para mim, tá? Ano que vem eu vou voltar nesse tempo, tu vai ver como tu tens um filho. E a verdade prática, Deus é onipotente e não há nada que ele não possa realizar segundo a sua vontade. Onipotente ele tem todo o poder. Não é que ele tem algum poder, ele tem todo o poder é dele, ele é o poder, tá? Então, se ele quiser fazer alguma coisa, não há nada que ele não possa fazer. Se ele quiser ressuscitar alguém, lembra lá de Eliseu, quando caiu na tumba de uma pessoa que já estava em ossos, os ossos voltaram à vida na hora? Imagine, do nada. Ontem eu vi a minha tia lá no caixão e disse, meu Deus, como pode Deus ter poder para ressuscitar? Na hora que, porque ela morreu e ela estava muito doente, tiraram tudo de dentro dela, assim, fizeram, né? Tinha muita coisa que já estava ali vazando, e eles tiraram tudo aquilo ali. A pessoa, se Deus quiser ressuscitar uma mulher daquela e deixar 0 quilômetro, andando de andador, vazando água pela perna, diabetes, se Deus quiser, ele faz, na hora. Então, Deus ele não tem poder, ele tem todo o poder. E do que ele tiver vontade de fazer, ele vai fazer, e pronto. O que a gente precisa aprender hoje? Os nossos 3 pontos principais. Quais são? Primeiro, mostrar que Sara teve que lidar com as consequências da sua impaciência. Toda vez que eu sou impaciente e tomo uma atitude por conta própria, eu tenho que responder pela decisão que eu tomei. Então, minhas escolhas, minhas consequências. Escolhas de Deus, consequências de Deus. Quando eu mando meu filho, já usei esse exemplo, mas é o que me veio na cabeça. Vai lá na casa da irmã Angélica e pede um negócio para mim que o pai está precisando. Ele vai lá e pede. Chega lá, a irmã Angélica diz, não vou emprestar. Vai. Aí ele vê, pai, eu te vi lá e não deu certo. Aí eu vou dizer, não, tá bom, meu filho, eu vou resolver de outra forma. Mas se ele for sem eu mandar, o problema é dele, não é meu. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, toda vez que eu estou obedecendo uma ordem de Deus e essa ordem dá errado, meio que a culpa é de Deus, a culpa não é minha. Claro que uma ordem de Deus é impossível dar errado. Mas o que eu estou querendo dizer é que até onde eu pude ir, eu fui. Daqui para frente não tem mais o que eu fazer. Aí Deus começa a agir de uma outra forma. Entende o que a gente está falando ou não? Qual é o nosso problema? É nós querer agir da nossa forma. Não, eu sei resolver. Eu vou fazer. Quem sabe sou eu. Não, deixa isso para lá. Eu já tentei outra vez, não deu certo. E daí? Deus pode ter mudado a situação. Tá? Segundo, refletir a respeito da atitude tomada por Abraão em relação a Agar e Ismael, que para mim é a parte mais chocante da lição. Essa expulsão de Agar e de Ismael. Irmão, o menino tinha 14 para 15 anos. Já imaginou o que é expulsar um filho de casa? A gente vai trabalhar mais isso? É tremendo, tá? A gente pensar sobre isso. E o terceiro ponto, expor a condição em que Agar e Ismael deixaram a casa de Abraão. Além de expulsar, uma coisa é um pai que é muito rico dizer assim, meu filho, eu comprei um apartamento para ti, umas terras, um sítio, você vai morar com a tua mãe naquele sítio lá e vai viver a tua vida. Eu não quero mais ver vocês, vão viver para lá. Outra coisa é eu mandar para o deserto para a morte, com um pouco de pão e um pouco de água. Dizer, vai para lá. O deserto demorava
30, 40 dias para atravessar. Ele tinha comida para 2 dias. Água e... O que eu estou querendo dizer com essa mensagem? Estou te mandando para morrer, eu não te quero mais aqui. Tá? Então a gente vai estudar também isso aí um pouquinho. Pode. Eu estava mandando mensagem para o meu irmão e ele está no hospital. E ele estava no quarto e ele foi. Aham. A gente pode levantar. Como é que é o nome dele? Vamos levantar, irmãos, fazer uma oração pelo Alcides. Ele está em Itapema ou está... Vamos estender as nossas mãos para que Deus vá lá visitar o Alcides agora e faça a vontade dele. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelo irmão da irmã Angélica, o Alcides. Senhor, ele está enfermo e a tua palavra diz que tu levou sobre si as nossas enfermidades. Talvez o Senhor esteja trabalhando no coração do Alcides. Faça ele entender, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor tem todo o poder. Mostra, Senhor, que o Deus que nós servimos é um Deus vivo, que sabe todas as coisas. Visita o Alcides agora, Senhor, naquela cama de hospital. Renova aquelas forças, Senhor. Leva a saúde, tira a enfermidade embora, Senhor, e derrama sobre o Alcides, Senhor, a saúde, a paz. Tu, Senhor, é o nosso Deus, o nosso grande Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a igreja diz... Amém. Vamos confiar, irmã Angélica, que Deus vai fazer a vontade dele lá. Amém, gente? Então vamos para o nosso primeiro ponto. Quem vai ler para nós, para a gente já começar a lição? As consequências da impaciência de Sara, o nascimento do nome do filho da promessa. Quem vai ler para nós? Vai lá. Quando Isaac nasceu, a primeira providência que o velho pai tomou foi dar o nome do seu filho. Porque teria ele dado esse nome, foi Deus quem escolheu esse nome. Isaac, no hebraico, significa riso. Certamente porque ante a situação da sua velhice e a de Sara, a ideia de terem um filho causava riso. Abraão riu-se ao ouvir a promessa que teria um filho, e Sara, de igual modo, também riu com a ideia de que seria mãe aos 90 anos. Abraão e Sara não riram de Deus, mas do estado físico deles e da idade em que se encontravam. Aqui ele vai falar do nome, né? O nascimento e o nome da promessa. Olha que interessante. Tá? Todos nós temos um nome. Tem várias coisas que você escolhe na vida. Você escolhe onde mora, você escolhe a sua profissão, você escolhe a cor da roupa que você vai usar, você escolhe várias coisas, mas tem coisas que você não teve a oportunidade de escolher. Você não escolheu quem foram os seus pais, você não escolheu o seu nome. Alguém aqui escolheu o próprio nome? Não. Você não escolheu a cidade que ia nascer. Todas essas coisas foram escolhas de outras pessoas para nós. Agora a gente tem a oportunidade de mudar. Mas isso já veio para a gente como uma forma de legado que a gente herdou, ponto final. Quando teu pai botou o nome de Daniel, tu não escolheu. Não, eu gostei desse nome. Não, você não escolheu. Alguém aqui escolheu a cor da pele? Alguém escolheu a cor da pele aqui? Não. Alguém escolheu a cidade? Ah, não quero nascer em Itapema, quero nascer em Nova York. Não, você não tinha essa opção. Você nasceu aonde deu para nascer, aonde Deus escolheu que você nascesse. Foi uma escolha dele, não tua, uma escolha dos teus pais. Mas tem uma coisa interessante. Todos nós temos um nome e esse nome nós temos que zelar. Então, se você tem um nome, por que foi colocado, estou usando o exemplo de Daniel, por que o teu pai colocou Daniel? Porque Daniel foi um grande profeta bíblico que não se curvou ao pecado no tempo dele. Por que meu pai colocou Elienai? Porque Elienai era o nome de um pregador, que é um nome bíblico, e ele se inspirou. Então, pensa que o nosso nome já foi colocado por um significado, por uma pessoa que eles gostavam, por algum motivo. Angélica tem a ver com anjo. Teu pai escolheu porque talvez ele ouviu alguma explicação, ou tua mãe, ou tua tia, alguém deu. Mas ninguém pensa num nome ruim. Então, primeira coisa é o nome que a gente já herdou, ele já tem um legado. A segunda coisa, a gente tem que zelar por esse nome. Quando eu comecei a trabalhar e ter a minha empresa aqui em Itapema, às vezes eu chegava no comércio e a pessoa pergunta, e quem que tu és? Eu sou Elienai, filho do Orivaldo. Ah, o Dado, porque o apelido do meu pai é Dado, né? Para quem
Não é daí. Ah, o Dado. Não, o Dado é muito querido, eu amo demais. Pode comprar o que tu quiseres aqui. Então, eles não vendiam por causa do meu nome, eles vendiam por causa do nome do meu pai. Entende o que eu estou falando? Não. Então, eu já tinha que zelar pelo meu, construir o meu e já zelar pelo nome que eu tinha herdado. Outra coisa, dar um nome é dar um destino. Para quem já teve filho, a gente escolheu os nomes. Né? Será que eu boto fulano? Será que eu boto ciclano? Será que eu boto um nome antigo? Será que eu boto um nome moderno? Porque eu queria que aquele nome desse um peso para aquela criança que está nascendo ali. Aí no começo parece que não combina, quando você vai falar, né? Não, vou botar o nome da minha filha de fulano, sei lá, vai estar o seu nome. Muita gente acha que não é legal. Não, esse nome não combina. Não, as pessoas que dão palpite ali, né? Aí depois que a criança tem lá 2, 3, 5 anos, você diz, não, mas se eu tivesse colocado outro nome não combina, pois não é que ela combina com o nome dela. Já repararam isso não? Não, faz jus ao nome, entendeu? Então você imagina o quê? Que já vem com aquele legado. Outra coisa importante, Deus, Ele deu para cada um de nós um destino. Para cada um de nós, destino. Para Miriam ele tem um, para Jerusa ele tem outro, para Sinara, para o irmão Wellington, para cada um de nós Deus deu um destino. Se você ainda não sabe o teu propósito, você precisa consultar. Olha lá o que eu escrevi. Se você não sabe, Deus, para que eu nasci? Você precisa encontrar a sua identidade. Por quê? Porque enquanto você não encontrar o teu propósito, você vai achar que uma roupa muda quem você é. Não, se eu chegar num lugar com a roupa A, aí eles vão me respeitar. Aí você se enfia na dívida nas lojas porque você quer ter a roupa que você acha que eles vão te respeitar. Mas eles não vão te respeitar pela roupa, eles vão te respeitar pelo que você é. Você pode estar em Nova York, na França, em qualquer lugar. Se você não conhecer o seu propósito, aquele lugar não vai ser um lugar de bênção para você. Então, enquanto eu não conheço quem eu sou, não, mas se eu chegar lá com o carro A, quando eu tiver aquele carro, eles vão me respeitar. Não. Quando você tiver aquele carro, você vai ser só uma pessoa com aquele carro. Mas eles não vão te respeitar, porque o respeito não vem do que você tem, vem do que você é. Você entende o que eu estou falando? Não. Então a roupa, ela faz diferença? Até faz. O carro faz diferença? Até faz. Não no teu propósito, só para as pessoas terem aquela imagem tua lá. E aí o camarada pode ter o melhor carro do mundo, a melhor roupa do mundo e continuar sendo o mesmo bobão que ele sempre é. Então às vezes as pessoas falam assim, eu preciso mudar. Precisa mudar? Muda de cidade, você vai ser a mesma pessoa em outra cidade. Eu preciso crescer, come bastante macarrão, bastante gordura, você vai ficar bem grandão, bem crescido. Por quê? Porque crescer não é a solução. Então o que eu preciso fazer? Me transformar. Eu não posso mais ser eu não posso mais continuar sendo a pessoa que eu era. Isso vai fazer eu me mudar. Porque eu mudar de cidade, eu vou continuar sendo a mesma pessoa na outra cidade. Eu crescer, eu só vou crescer em outras coisas, mas vou continuar sendo a mesma pessoa. Eu preciso me transformar. Até aqui eu fui essa pessoa, daqui para frente eu não posso ser mais. Isso é uma transformação. Vocês entendem o que eu estou falando? É uma mudança que a gente precisa ter aqui dentro. Porque senão eu vou continuar sendo desrespeitado, independente da roupa, do carro, da cidade, do meu tamanho, do mesmo jeito, tá? Olha ali, as promessas do Senhor são mirabolantemente impossíveis. Fazer uma mulher aos 89 engravidar não é uma promessa mirabolante. Deus chega e diz, irmã Sinara, vou te dar mais um filho. Quanto é que vocês têm? 6, 7? 5. Hoje já aumentei, né, irmã Sinara? Misericórdia, né? Irmã Sinara, vou te dar um bebê. Não, Deus, eu não tenho mais saúde para isso. Mal e mal eu fico de pé. Estou ouvindo, meu Deus, como? Não, irmã Sinara. Vai vir um bebezinho novo lá. Tu vais amamentar, tu vai cuidar da criança. É uma coisa doida, não é, gente? Não é mirabolante uma promessa dessa? Então, se Deus te deu uma promessa que ela é possível de acontecer, ainda não é a promessa de Deus. Vocês vieram da Venezuela e Deus vai dizer assim, Jesus, eu não sei se esse é o teu desejo, se Deus quer isso para vocês, mas eu vou te dar um jato, tu vais ter uma casa em Manhattan, no centro de Nova York. Não. Até eu ter uma casinha boa, um carrinho bom e uma vida confortável até aqui, beleza, mas um avião só meu. Só que a promessa do Senhor, ela sempre é mais dos recursos que a gente tem. Se a promessa do Senhor é possível de ser realizada, está dentro dos teus recursos, então até eu posso te fazer essa promessa. Entende o que eu estou falando? Ela tem que ser mirabolantemente impossível. Se a sua promessa não te causa risos e impossibilidades, você ainda não recebeu a promessa. Cada vez que o Senhor disser que vai realizar algo na tua vida, você nunca vai ter o recurso. Meu Deus!
Deus falou que vai fazer isso comigo, como? Tem testemunho de irmão aqui na igreja que Deus levanta a profecia, vou te abençoar financeiramente. E o irmão está devendo para o irmão lá do banco. E ele fica, como que Deus vai fazer isso? Eu fico até com vergonha, porque eu não estou conseguindo nem pagar minhas dívidas. Mas é o Senhor que está prometendo. E aí sim essa promessa é de Deus. Amém, gente? Até aqui tudo bem? Vamos lá, Ismael zomba de Isaac. Quem é que pode ler para nós? Vai lá. Mas una vez Sara probó los resultados negativos de su plano de entregar a su hermana egipcia para que Abraham se uniese a ella y tuviese filhos con extranjeros. Naquela ocasión, cuando Abraham aceptó esa proposta, comenzaron los problemas familiares. Agar pasó a menosprezar a su señora, sin duda, criticando-a por ser estéril. E depois do nascimento e crescimento de Isaac e Ismael, filho de Agar, zombava dele. Então Ismael zombava de Isaac. A história diz que quando Sara ela teve essa atitude de fazer com que Abraão tivesse um filho com a empregada, foi uma boa ideia. E olhando do ponto de vista hoje, quando a gente ouve assim, não, mas Sara deu uma empregada para Isaac, a gente pensa no ato sexual, a gente pensa na traição, a gente pensa num monte de coisa que não teria que ser pensada. Certo? Meu Deus, ele pegou uma empregada. É porque hoje isso ficou tão comum e tão banalizado que a gente julga do ponto de vista do prazer de outras coisas e não do ponto de vista da promessa. Imagine um casal que se ama. Ele ama a esposa ama ele e eles têm um casamento perfeito. Se vem uma ideia dessa, é dolorido para o homem cometer um ato desse. Eu não sei se vocês vão conseguir entender o que eu estou falando. Porque parece que não. Porque o mundo que a gente vive hoje, ele é tão sexualizado e tão banal que faz com que a gente pense, o homem estava louco para dar uma fugida. Mas para quem é sério e é uma pessoa... Isso não é uma coisa, não é uma opção de se fazer. Vocês entendem isso ou não? Então, fazer um negócio desse é um troço nojento, é um troço que não era para acontecer. É um ato ruim, é um ato desagradável, é um ato que dá nojo. Não, mas é porque hoje nós pensamos com essa mentalidade. Vocês entendem o que eu estou falando ou não? É lógico, hoje tem inseminação artificial, tem clínicas de natalidade, você tem uma série de outras opções que não tinha 3.500 anos atrás. E aí vamos pensar de uma outra forma. Hoje falar em escravidão não é um negócio horrível? Mas naquela época não era, apesar de que a escravidão bíblica não é a mesma escravidão que a gente conhece hoje, de chicote, de bater, de ficar no tronco. A escravidão bíblica, o escravo negociava com o patrão, tinha salário, as dívidas eram perdoadas, ele podia parar de trabalhar com o patrão a hora que ele quisesse, era uma relação de empregado, não uma relação de escravidão como propriedade. Mas agora imagine alguma coisa assim, quem tem sítio e tem lá um casal de ovelhas, se esse casal de ovelhas, a ovelha emprenha, quando nascer a ovelhinha, essa ovelhinha é do casal de ovelhas ou é do proprietário do sítio? Vocês entenderam o que eu estou falando? Uma pessoa que tem uma fazenda, um sítio, e ela tem lá um par de boi e vaca, certo? E essa vaca fica prenha desse boi. O bezerro, o filhote, é do dono do sítio ou é do casal de bezerros, de animais? Entenderam? Essa é a relação de pensamento com a empregada. Ela não tinha poder sobre o que era dela. O que era dela era de propriedade do dono. Então, se você tem lá um cachorro, um casalzinho de cachorro, essa cachorra fica grávida, o filhote é deles ou é teu? Você faz o que com esse filhote? Você doa, você vende, você cria, você faz o que você quiser. Essa é a relação que se tinha nesse tempo. Não, esse filho que vai ter não é dela. Pode até ter saído da barriga dela, mas ele é nosso. Entende isso que eu estou falando? Essa foi a ideia de Sara. E a ideia era boa. Imagina Deus diz, vou te dar um filho. Você está com 89 e teu marido com 99. E não se realizou a promessa, eu vou dar um jeito. A ideia era boa, a ideia não era ruim. A gente olha com o olhar de que houve uma traição, de que houve um ato sexual, de que não sei o que. Não, mas a ideia de ter uma criança, a ideia é boa.
Entende o que eu estou falando? Só que o que aconteceu com essa ideia? A ideia voltou-se contra ela mesmo. Planos de Deus, consequências dele, a gente já falou. E tinha uma outra coisa interessante. Agar possivelmente era muito amiga de Sara. Por quê? Porque quando Agar veio como escrava de Abraão, ela foi adquirida no Egito, o que o Egito era antigamente é mais do que os Estados Unidos é hoje no mundo moderno. O maior país do mundo, a maior potência, o maior idioma falado no mundo é o inglês. O Egito era maior do que os Estados Unidos é hoje para nós. Eles tinham mais idiomas, eles tinham as pirâmides, eles tinham faraós, as pessoas eram inteligentes. Então, possivelmente, Agar falava vários idiomas, possivelmente Agar era muito educada, possivelmente Agar ainda ensinava a Sara. Então, quando Sara escolheu quem ia ser mãe do filho dela, quem que ela escolhe? A melhor opção que tinha. Não é o que a gente faz? A gente escolhe pelo visível, pelo que é melhor, pelo que me aparenta ser melhor para o meu propósito, para aquilo que eu quero fazer. Tá? Olha lá. E aí, era um ótimo plano até o seu próprio plano voltar-se contra si mesmo. Já viram aquela, eu acho que eu já falei na outra lição, morder a mão que alimenta. Você vai dar comida para o cachorro e o cachorro avança na tua mão. Já viram? Pitbull, esse cachorro, você vai tratar, você tem que tratar para o lado de fora do canil, porque se ele escapar dali, ele te ataca. Mas não é você que alimenta ele. Se ele matar você, ele vai ficar sem comida, vai morrer da fome. Às vezes não é assim com pessoas que a gente ajuda, você vai lá, ajuda, você indica para um emprego, você dá roupa, você bota a morar na sua casa, você faz de tudo. Daqui a pouco aquela pessoa se volta contra você. Isso acontece, gente, a lição é sobre nós, a história é deles, mas é sobre o que a gente está aplicando hoje na nossa vida. Tá? Então, o fruto do plano que deu errado, o plano era bom, tinha tudo para dar certo, mas o fruto deu errado. Quantas vezes a gente não fez isso? Pegou o emprego achando, não, agora não tem para ninguém. Acertei na veia. Essa é a empresa que eu precisava pegar. Dá 2 anos você está, meu Deus, onde é que eu vim me enfiar? Aí você começa um relacionamento. Não, agora eu acredito que... Não pode, gente. O menino é bom. A menina é maravilhosa. Agora não tem. Agora é para casar e fazer 3 filhos e viver a vida. Eu você, 2 filhos e um cachorro, né? Vocês sabem do que eu estou falando, né, gente? Não sabe? É uma música, né? Eu, você, 2 filhos e um cachorro. Agora é romance, agora é só amor. É o amor. Daqui a pouco você está apanhando, é uma desgraça, é uma briga 24 horas, você prefere ficar fora de casa do que voltar para casa, você prefere ficar no trabalho. O plano se voltou contra nós mesmos. Por quê? Porque o plano era nosso. Deus falou, meu filho, nem se mete nisso aí, eu não estou nesse negócio. Mas você não ouviu, talvez você nem perguntou, você só foi. Entenderam? E por último, ali eu escrevi uma falecida que trabalhava pelas coisas do marido e atual trabalha pelas coisas dela. Eu conheci um empresário muito rico e ele ficou viúvo. E a esposa oficial dele, ela brigava com os outros para que ele e a família dele crescessem. Então imagina que ela defendia as coisas da família, mas ela teve um problema e ela faleceu. E ele casou com uma outra mulher, um pouco mais nova. E a nova mulher não brigava pelas coisas da família dele, brigava pelas coisas da família dela. Contrata minha irmã, contrata o meu irmão. Você entende a diferença, não? Então, o que aconteceu foi exatamente isso. Enquanto a Sara estava lá, tudo certo. Quando entrou a outra, não, agora aqui quem manda sou eu, agora a maioral sou eu. Já não é mais aquelas prioridades que vocês tinham antes, agora é minhas prioridades. Estão entendendo o que eu estou falando, gente? Quem já viu isso aí acontecer? Eu já vi isso aí acontecer. Tá? Então, o Ismael zombava de Isaac. Conta também uma história, não está na Bíblia, mas está nas histórias verbais dos judeus, que no dia do desmame de Isaac, Ismael teria imitado apontar uma flecha para Isaac. Tem a festa do desmame, que é o que a gente está falando aqui, era uma festa, né? Quando ele zomba de Isaac. O menino tinha entre 3 e 5 anos, que é a idade mais ou menos que desmamava da mãe, e diz que na festa, na hora que faz a apresentação, né? Porque o que é a festa do desmame? É você informar para as pessoas, meu filho agora cresceu, agora ele já começa a comer comida sólida. Até agora a gente não sabia se ia vingar ou não. Isso aqui também é uma coisa importante a gente aprender. O que é se vingar? Muita gente acha, não, eu vou me vingar do fulano. É o quê? É eu dar um retorno para aquela pessoa com a mesma agressividade com que eu fui tratado. É eu fazer o mal com o mesmo mal que eu recebi. Não, um dia eu vou me vingar daquela pessoa. Só que vingança não é isso.
Quando você pega uma semente, coloca na terra, abre, planta, e aquela semente pega, você olha para aquele pé de manga lá que você plantou, imagina, você comeu uma manga, pegou a semente, você vai plantar essa manga aqui. Aí você planta, 1 mês não apareceu nada, 2 meses nada, daqui 5 anos está um pé de manga lá. Aí você olha, rapaz, não é que vingou esse pé? Já ouviram isso que eu estou falando? Não. Quando uma criança nasce prematura, qual é a primeira coisa que se fala? Meu Deus, será que vai vingar? O que é vingança? Vingança não é devolver, vingança é fazer dar certo. Então, toda vez que alguém se prejudicar e tu querer se vingar, não devolve com a mesma moeda, só faz dar certas coisas na tua vida. Ela vai olhar, a vingança não é devolver. Isso aqui é importante. A vingança não é devolver na mesma moeda. A vingança é ela olhar e ver que você deu certo. É como se você estivesse olhando para um pé de... Não é que vingou mesmo. Aquela criança que nasceu de 7 meses, rapaz, eu achei que esse guri não ia vingar, mas ele se vingou. O que ele fez? Quando todo mundo duvidou, ele foi lá e fez dar certo. É isso que é se vingar. E foi o que aconteceu lá. Amém, gente? Vamos para o próximo ponto. Quem vai ler para nós? Gente, já pode ler. Sara pede a expulsão de Agar e Ismael. A convivência entre Sara, Agar e Ismael tornou-se insuportável. Tudo indica que as críticas e zombarias por parte de Agar e de Ismael a Sara e a Isaac aumentavam a cada dia. Assim, Sara não suportou mais aquele constrangimento, por uma situação que ela mesma criou. A saída que Sara encontrou para a resolução dessa situação é muito triste. Deita fora esta serva e o seu filho. Amém? Deu certo aí, Lana? Eu nem acompanhei. Tu leu todo o ponto, né? Eu trouxe uma frase aqui que eu achei interessantíssima. Um pouco eu criei e um pouco eu li na internet, buscando uma frase sobre isso. Sobre consequências e sobre vingança. Olha só. Todo mundo, cedo ou tarde, senta-se para o banquete das consequências. Eu sempre usava um exemplo assim, ó. O banco te dá um cartão de crédito, você vai usando. Usa. Uma hora a fatura vai chegar. Então, tudo que a gente faz é o cartão sendo gasto. Tudo que a gente vai ter que pagar é a fatura que está chegando. Então, olha só. Todo mundo, cedo ou tarde, senta-se para o banquete das consequências. A vida é como um restaurante onde ninguém sai sem pagar e onde você come a própria comida que você cozinhou. Entenderam o que eu estou falando? Porque se você fez, é você quem vai ter que levar aquelas consequências. Amém, gente? Agora sim, o ponto 3, que a Alana já leu ali para nós. Olha só. Sara pede a expulsão de Agar e Ismael. No dia, quando o menino desmamou, que ele não quer mais teta, e ele, sabe quando o menino ele vai tomando, e a mãe começa a dar comida, papinha e alimento, e daqui a pouco ele ainda quer a vida inteira, mas aí a mãe já não aguenta mais, já está tudo, ela já vai empurrando comida, até que aquele dia o leite seca, o menino já está comendo outros alimentos, enfim, por algum motivo acontece o desmame. Nessa época, quando oficialmente não se dava mais tetê, não se dava mais mamar, amamentação, eles faziam uma festa. O pai preparava lá um churrasco e dizia, olha, meus amigos, venham ver o meu filho que vingou, venham ver o meu filho que deu certo. E aí todo mundo chegava lá, fazia uma comida, eles comiam. E aí, quando acabou essa festa que ele chegou em casa, e aí eu trouxe isso para a nossa vida. Para quem é casado, você já está numa festa, está num lugar, está tua esposa, ou tu e o teu marido, está tudo bem, está tudo legal. Quando você chega em casa, que você fecha a porta, a tua mulher, agora senta que a gente tem que conversar. Mas meu Deus, estava tudo bem até agora. Ou o marido, está todo mundo na festa, está tudo bem. Quando você entra no carro, ele diz, é? Deixa eu só te falar que eu não gostei. E aí já começa aquele quebra-pau. Já viram? Alguém já passou por isso? Eu já passei, eu sou casado. Só eu passei, vocês não, né? Graças a Deus, né? Só eu passei por esse problema. Acabou a festa, vai todo mundo foi embora. Coisa boa. Fechou a porta, senta aí agora. Agora é eu e tu. Meu Deus, mas o que eu fiz? Eu nem sei o que eu fiz. Tá, agora essa situação aconteceu com Abraão. Mas ele nasce com Abraão, sim. Então tu veja que o problema no casamento não é privilégio meu e teu não, cara.
É de todo mundo, até do Abraão. Quando acabou a festa do desmame, a Sara disse, acabou? Parabéns pela festa. Agora é o seguinte, sabe o outro filho que você tem? E a mulher dele, eu quero que você mande embora. Não é amanhã, é hoje, acabou. Mas, imagina o quebra-pau. Mas é meu filho, não interessa, aqui comigo não vive mais. Eu não quero, te vira. Mas como? Imagina, irmão, foi lhe arrepiar os cabelos até. Eu fiquei pensando sobre essa história. Porque ela faz com que Abraão expulse eles. Com um jarro de água, com um odre de água, uma jarra de água e um saco de pão. E fez e pronto, e acabou. Olha lá. Então, sabe o que eu escrevi aqui, ó? Sabe o que Sara estava passando? Era como conviver com uma pessoa que depende de nós e nos afronta dentro de casa. Você já viveu com alguém assim, não? Eu já fui um filho assim. E conheço filhos que são assim. O filho depende da comida do pai, depende da morada do pai, depende da comida que a mãe cozinha, depende deles financeiramente, depende de tudo, e em casa quer mandar em tudo e afronta o pai e a mãe. Não, todo mundo já viu alguma situação dessa, não viram? Eu conheço um que bate fisicamente na mãe, que tem que chamar a polícia. O menino já foi preso, não ajuda em casa, não paga uma água, não paga uma luz, não trabalha, usa droga e chega em casa e ainda quer mandar, afronta a mãe. Sara estava vivendo isso. Por quê? Porque ela teve uma ideia que a empregada tinha que ter um filho. Quando a empregada teve um filho, a empregada cresceu mais do que ela e se voltou contra ela. Um plano que voltou contra ela. Convivendo com a patroa, dependendo da comida da patroa, do quarto da patroa, do colchão, de tudo. Mas afrontando a Sara. Não acontece isso com a gente? Acontece? Acontece isso com a gente. Tá? Olha lá. Imagine a que limite que chegou essa relação. Foi um divórcio, foi uma separação, foi um trauma. Não, vai embora tu e teu filho que eu não te quero mais aqui. E se vocês morrer, talvez seja melhor. É tipo isso. Sabe quando você para? Meu Deus, não morresse esse miserável. Ele pelo menos me deixava em paz. Ninguém nunca pensou na gente. Misericórdia, né? Tô brincando. Abraão também desubicou, porque Deus desubicou, não vou falar desubicou. Mais ou menos. Você deslocou. Você deslocou, porque trazia um problema já, forte, de embaraço. E o nascimento vai ser na festa também. Mas é que talvez na cabeça de pai dele, o problema era dela com a Sara, né? Era das duas mulheres, né? Tá? Então, olha só. Ismael teria apontado uma flecha, eu já falei para vocês. Às vezes, nós criamos luta com as nossas próprias mãos. Às vezes, não foi Deus que mandou e nem o diabo. É você que tomou uma decisão errada e agora você precisa arcar com as consequências. Quando você vai numa loja e compra mais do que você pode, foi o diabo que mandou você ir? Não. Foi Deus que mandou você ir? Não também. Foi você que, por opção própria, foi lá e fez isso aí que você tá vivendo hoje. Tá? Então, nós puxamos. E Sara fez isso. Ela teve uma ideia e ela puxou com as próprias mãos. Teve que expulsar o filho. Imagina como que é expulsar um filho. E aí eu escrevi ali, ó. Quais lutas nós temos criados por nós mesmos? Quais lutas temos criados por nós mesmos? O que nós temos feito com a nossa própria mão e puxado para a nossa vida? Qual o relacionamento que a gente se enfiou? Não só em relacionamento amoroso, não. Relacionamento de amizade, amigos, empresas, relacionamento profissional, sócio que eu convidei para a minha empresa. A gente fala em relacionamento, parece só amoroso, porque, claro, é o que mais mexe com a gente. Mas tem vários outros que a gente não colocou na matemática e que prejudica a gente. A relação que a gente criou com a pessoa que não era para ter criado. De emprestar cartão, de emprestar o nome, de fazer coisa. Não devia ter feito isso, mas a gente fez. E agora? Agora o problema é teu. Nem reclama com Deus, meu filho. Isso aí foi você que fez. Deus pegou na tua mão, vai lá e assina, empresta o cartão. Deus pegou na tua mão e dá o cartão ali pro irmão. Não, Deus não fez isso. Quem fez foi você. Agora é contigo o problema, tá? Então, outra coisa que eu botei aqui que é dolorido. Expulsar um filho não é dolorido, gente? Aí eu escrevi, ó, qual filho que você criou, que se voltou contra você e que você precisa expulsar hoje? Mas meu Lenai é um filho, é o meu filho? Não, não é o teu filho. O teu filho lá em casa, tá? Não é o filho. Mas o que eu estou falando é alguém que você criou, cresceu, está há tanto tempo te acompanhando, essa miséria que suga a tua energia, e você não tem coragem de mandar embora. Qual era a minha? O açúcar. A preguiça de caminhar, de fazer uma academia, de fazer um exercício. Cada vez cheguei a 149 quilos. Era um filho que eu criei. Não consigo largar do açúcar. Como não consegue?
Quando você nasceu, você respira açúcar? Não, você consegue. Era o meu. Mas qual é o teu problema? Qual é o nosso problema? O que a gente precisa passar, Alana, hoje, para frente? Qual é o filho que eu preciso matar? Qual é o desejo que eu tenho? Qual é o vício que eu tenho? Talvez o meu vício esteja comprometendo o futuro da minha família. O teu vício esteja comprometendo o futuro da tua família. Entende o que eu estou falando ou não? Irmão, corta para todo mundo que vem na escola dominical, apanha. Ah, meu Deus, é para mim, é para você, é para mim, é para o irmão do lado, do outro lado, para todo mundo. Porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Todo mundo está aqui para... Às vezes eu estou estudando, eu apanho já lá em casa, eu choro, meu Deus do céu, é para mim, tá? Então vamos para frente, quem vai ler o próximo ponto? Eu vou dar uma acelerada, porque nós estamos atrasados já, meu Deus do céu. Eu trouxe um vídeo, mas vou passar na próxima. Olha lá, ó. Isaac é desmamado, bora lá. Então vocês entenderam, irmãos, aqui as consequências que se voltam contra nós? Amém? Então vai lá, lê o próximo ponto. Abraão tem que tomar uma atitude. Isaac é desmamado. Depois que o menino cresceu e foi desmamado, então Abraão fez um grande banquete um dia. Segundo os historiadores, naquele tempo a mãe amamentava a criança até por volta dos 5 anos de idade. A Bíblia não informa quantos anos Isaac tinha, mas o desmame era um momento especial na tradição oriental. Por isso, Abraão e Sara deram um banquete em seu lar. Aparentemente, tudo estaria normal, mas era por engano. Isaac é desmamado. Olha o que eu aprendi sobre isso aqui na lição e eu vou compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, alguém aqui já foi numa festa do desmame? Eu nunca fui. Alguém foi? Tem na Venezuela, não? Festa do desmame, do final da amamentação da mãe. Tem lá essa cultura? Mas no Oriente Médio tem. Quando o bebê ele para de mamar, se celebra a vida. Nós temos esse costume? Não. Não temos. Eu nunca fui numa festa. A mãe fica aliviada. Eu me lembro quando a minha mulher parava de amamentar, era um... Ah, meu Deus. Por quê? Porque estava no meio de um culto, tinha que sair amamentar. Estava não sei onde, tinha que sair, a criança chorava, tinha que amamentar. De madrugada, tinha que dar teta para a criança. Quando a criança já não precisa mais, ai meu Deus, é um alívio, graças a Deus. Certo? Eu já organizei Desfraude. desfraude. 5 anos. Sim. 5 anos. É. Por isso que a mulher Graças a misericórdia. 5 anos amamentando não é fácil, né? E machuca o peito e tal, para quem é casado. Me contrataram para fazer uma decoraçãozinha porque a criança estava Desfraudando. Aí um tempo, Que é outra bênção, né? um tempo lá na Bahia estava uma febre disso. É. A desfraudinha, agora eu vou usar minhas calcinhas. Aí. Então, veja bem, isso aqui é interessante que você está contando, por quê? Porque eles celebravam pequenos detalhes da vida. E nós não celebramos. Lá em casa a gente pegou um hábito de brindar. Um brinde. Quantos fazem isso? Quase ninguém faz. Eu não tinha um hábito de fazer. Até que um dia Deus falou comigo por um problema que eu passei. Eu fiquei tão triste, um dia Deus falou assim, Lenay, você ficou tão triste por isso, mas eu nunca vi tu celebrar nenhuma vez quando eu te entregava isso. Era contrato, tinha um contrato que parou e eu fiquei arrebentado por ele. Eu trabalho para uma empresa, essa empresa tinha quebrado o contrato com a gente. Eu fiquei o final de semana arrasado, parecia que eu tinha perdido alguém da minha família. E aí um dia, orando naquele final de semana, Deus disse assim, Lenay, por que tu está tão triste? Quantos contratos desses eu já te dei e eu nunca vi tu celebrar? Agora, porque tu perdeu um, tu está nessa tristeza toda? Nossa, aquele dia eu entendi, celebra as pequenas coisas. Qualquer coisa, irmão, uma compra, fez uma compra, disse, hoje eu vou fazer uma comida gostosa. Amor, hoje essa janta ela é diferente porque a gente conseguiu fazer uma compra, não é todo mês. A gente passa dificuldade, entende o que eu estou falando? Não. Pagou uma luz, uma água, oh Deus, obrigado Senhor. Celebra aquilo ali. Mas irmão, Lenay, eu tenho que pagar todo mês, mas um mês que tu não paga vai cortar, então aquele que tu pagou fica feliz. Ficar feliz pelas pequenas coisas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Olha lá. Então, desmame é sinal de uma vida concreta. Houve uma vingança, aquela criança vingou. Quantas coisas na tua vida eram para dar errado e deu certo? Então, cada parcela que você paga lá da Jurema, cada parcela da vitrine, cada parcela da loja que você comprou, cada parcela do carro, cada coisinha que você for fazendo, celebra. Deus, obrigado. As pequenas coisas vão começar a mudar a nossa cabeça.
Porque a gente às vezes vê só o salário que é pequeno, aquilo que a gente não conseguiu pagar, mas quantas coisas você conseguiu pagar? Se você juntar toda, você ganha lá, sei lá, 3 mil reais. Você tem tanto de coisa para pagar. Aí você vai lá e paga 50 coisas, mas uma ficou sem pagar. Você fica mais triste pela que não pagou do que por 49 que você conseguiu pagar. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Então celebra porque você conseguiu comer um x-salada, celebra porque você conseguiu com uma Coca-Cola gelada, celebre hoje que é dia das mães, mãe, parabéns, eu te amo, celebra, a gente precisa celebrar mais, não sou eu que estou falando, é Abraão que está ensinando a gente. Ah, Helena, tu vem aí com historinha. Não, irmão, compra uma Coca gelada e faz um churrasquinho e come lá. Só, esse churrasco é em comemoração ao trabalho que eu ganhei mais 50 reais de aumento. Estão entendendo o que eu estou falando? Tá? Então, Isaac é desmamado. E desmamar é isso, é passar dessa fase para frente. Próximo ponto, a zombaria. Quem vai lá? Já lê, irmão, já lê que nós já estamos atrasados. Meu Deus. Diz que Sara ficou muito aborrecida ao perceber que o filho de Agar zombava de seu filho. Seu mal-estar era tamanho que não soube suportar a situação e, bastante aborrecida, pediu a Abraão que expulsasse mãe e filho. Já lê o próximo para mim, Lana, que eu já... Vamos para o próximo. Tristeza de Abraão. Imagine como estava o coração de Abraão diante da situação, dividido e machucado. Essa situação foi resultado da tentativa de Abraão e Sara darem uma ajudinha a Deus. Mas o Senhor é bom e não nos trata segundo aquilo que merecemos. Então, o Todo-Poderoso falou a Abraão que faria do filho dele com Agar uma nação. No entanto, ele deveria apoiar Sara em sua atitude. Deus não iria desamparar Agar e seu filho. Então, a zombaria. Imagina o seguinte, a gente precisa imaginar que Abraão era o homem mais rico da época dele, certo? Consequentemente, Sara era uma mulher rica, bem arrumada, tinha as melhores empregadas, os melhores tecidos, as melhores... Imagina hoje alguém da TV aí, alguém que você conhece na tua cabeça que seja... Uau, que vida! Nossa, imagina, né? Um avião viajando o tempo todo. Abraão era essa pessoa. Não era para ele e a esposa dele, a família, viver em paz. Porque geralmente o que atribula a gente? É a falta de dinheiro, as condições difíceis, não é? Mas imagina que a gente tira esse problema. Não é para viver um vidão? Amor, esse mês é Paris, tá? Arruma a mala que nós vamos para Paris. Aí chega, amor, mês que vem é Nova York. Meu Deus. Não, depois no outro mês é Dubai, tá? Meu Deus do céu. Amor, qual é o restaurante que você quer comer hoje? É o Recanto? Meu Deus. É o Indaiá essa semana? Imagina, era para viver uma vida feliz. E aqui que me pegou. Deus deu todas as condições para eles viverem felizes, mas as atitudes deles faziam com que a família desse errado. Era para estar tudo em paz, dinheiro, bonança, que coisa maravilhosa. Mas não, tudo que era para dar certo dava errado. Olha lá, ó. Eu não mudei lá. Né? Tá? Então, uma família rica que era para ser só alegria, meu Deus, era para ser só alegria. Então, nessa brigaçada toda. E aí eu escrevi uma coisa ali, ó. Nem sempre a abundância é boa. Mas Elienay, como assim nem sempre a abundância é boa? Tirando Jesus que traz vida e vida em abundância... Imagina, Abraão, enquanto tinha uma mulher, era feliz. Quando ele teve abundância de esposa, deu problema. Enquanto ele não tinha nenhum filho, ele era feliz. Quando ele teve 2, deu problema. Então não peça para Deus te dar em abundância, peça para Ele te dar segundo o seu propósito. Porque às vezes você ter um carro é bom, você ter 5 é ruim. Eu não estou dizendo que ter 5 é ruim, eu estou dizendo que talvez para o teu propósito, para o nosso, aquilo não é o necessário naquele momento, tá? Então, olha só, nem sempre a abundância é boa. Então, a zombaria veio por quê? Porque teve, onde era para ter 1, tinha 2. Entende o que eu estou falando, gente? Tá? Então, Deus, eu quero em abundância aquilo que o Senhor quer que eu tenha em abundância. Não é porque eu quero. Eu já expliquei isso aqui em outro culto. Prosperidade não é ter tudo de sobra. Prosperidade é não sentir falta de nada. Todas as áreas da minha vida são minimamente supridas, eu não preciso de mais nada. Eu já me sinto satisfeito. Eu não preciso ter 50 casas, eu preciso ter uma boa que eu quero morar em paz com a minha esposa. Deus, é isso que eu preciso nesse momento. Não, eu quero no mínimo ter 10 apartamentos. Aí 10 apartamentos vai dar uma briga na tua família, teu filho vai te matar para ficar com um. Já viram aqueles filhos que matam até... Então, Deus, eu só preciso daquilo que o Senhor quer que eu tenha. Amém, gente? Senão, talvez você vire até motivo de zombaria.
O outro ponto, a tristeza de Abraão. Deus transformou o erro de Abraão em bênção. Deus transforma o nosso erro em bênção. Deus transforma a tua dívida em bênção. Deus transforma o teu casamento que deu errado em bênção. Deus transforma aquilo que você tinha de problema em bênção. Deus transforma o teu vício em bênção. Deus transforma o teu marido que era uma treva em bênção. Deus transforma a tua esposa que era uma treva em bênção. Deus transforma o teu filho que está dando problema em bênção. Porque Ele é especialista em transformar as coisas que você fez de errado nas coisas boas. Isso não isenta você de ter que passar pelas consequências daquilo que você fez. Imagine que você foi lá e você fez um filho fora do casamento. Deus não vai matar a criança. Deus vai te perdoar, te abençoar e vai te ajudar a cuidar dessa criança. Mas a criança vai ter que viver. Você foi lá, fez uma coisa errada e adquiriu um HIV. Deus pode até te curar, mas você vai ter que sofrer aquelas consequências. Ele vai te perdoar e vai ficar tudo bem. Entende o que eu estou falando, gente? As consequências são nossas. Então, um erro que para dar certo custou a paz de Abraão. Por quê? Porque Abraão teve que expulsar o filho dele de casa. E aqui tem uma coisa interessante. O filho que Abraão expulsou de casa, quando ele foi expulsar, Deus disse, não, pode expulsar que eu estou com a criança. E aí isso me chocou. Por quê? Porque expulsar um filho de casa não é uma das atitudes mais horríveis que existe. Mas Deus valida uma decisão dessa. Como é que se explica um negócio desse? E aí eu entendi uma outra coisa. Primeiro, Abraão é o pai da fé. Abraão confiava que Deus ia resolver essa situação. E aqui está o primeiro ponto para quem está lidando com filho difícil. Você tem que confiar que no processo do tratamento do filho, Deus vai cuidar dele. Então Abraão disse, não, é para expulsar, expulsou. E a segunda coisa, Abraão confiava de que Deus ia cuidar de Ismael. E a segunda coisa, Ismael precisava ter o encontro dele mesmo com Deus. Vocês entendem o que eu estou falando? Imagine que você é muito protetor do teu filho, da tua filha. Quando ele está na tua barriga, ele começa a crescer, crescer, crescer. Chega uma hora que ele vai querer se expulsar da tua barriga e o teu corpo vai dizer para ele, chegou a hora dessa criança nascer. Ou ela sai, ou você morre e a criança também morre. Então tem lugares na tua vida que você vai ter que se expulsar e se você não souber a hora de você se expulsar, alguém vai te expulsar de lá. E você vai sair achando que estão te maltratando. Não, não está te maltratando. Está te projetando para o lugar que você precisa viver. Vocês precisam entender isso que eu estou falando. Porque às vezes a gente fica tão agarrado no lugar, agarrado, e você precisa sair de lá, porque se você não sair, você vai morrer. Imagina uma criança com 11, 12 meses dentro da barriga da mãe. Morre a mãe e morre a criança. Chega uma hora que o corpo da mãe diz, eu preciso expulsar essa criança daqui. O teu corpo começa a empurrar a criança e ela vai sair e pronto, não tem o que você fazer. E a criança chega uma hora que se ela permanecer ali dentro, ela precisa de oxigênio, de ar, de sangue novo, e aí se ela ficar ali, ela também vai morrer. Vocês estão entendendo, irmãos? Então tem coisas na nossa vida que precisam ser expulsas, senão não dão certo. E se você não expulsar, você e aquilo que você ama vai morrer. E tem coisas que é você que precisa tomar a decisão de sair daquele lugar. Então, agora é comigo aqui. Isso pode ser empresa, relacionamento ruim, não só amoroso, estou falando de relacionamento com pessoas que a gente precisa tirar da nossa convivência. Tá? Então, depois, a família de Ismael, ela se tornou tão grande, aí vem Abraão, Isaac, Jacó e José. Lembra de José do Egito, quando os irmãos dele jogam ele no poço? Sabe quem compra José do Egito lá no poço? A família de Ismael. Os ismaelitas passaram com uma caravana. Se você não matar hoje o que precisa morrer, no futuro ele vai voltar e te pegar na frente. Você tem que entender isso que eu estou falando. É sobre nós isso aqui, gente. Se você não cortar o mal pela raiz hoje, esse mal vai crescer e lá na frente ele vai encontrar você de novo. Não adianta jogar para baixo do tapete, não adianta dar um jeitinho brasileiro, tem que cortar, tem que expulsar e confiar que Deus vai dar a solução para isso que precisa ser dada. Pode falar. Esse ponto ali que você fala é, como para você, é crucial em nossa vida agora. É muito importante, porque podemos ver em tudo isso que aconteceu aí nesse matrimônio, que se não entendem o que falamos, Sim, que quando nós saímos do modelo de Deus, empieza um problema. O modelo de Deus era um matrimônio ali, Isaac. Saiu
segue o modelo, segue o padrão. Eu tenho uma experiência muito importante sobre isso. Eu já fui em muitos casamentos, muito. O casamento que a noiva escolhe, o modelo tradicional, nunca dá errado. O tapete da cor correta, o vestido da cor correta, segue o modelo. Quando a noiva começa, eu quero um vestido de cor diferente, o tapete eu quero diferente, irmão, dá errado. Não ficou tão bom. Segue o padrão, o tradicional, aquilo que já foi feito milhares de vezes e deu certo. Simples. Assim é a nossa vida. Olha lá o ponto 3. Tá? Agora nós vamos passar para frente. Vou deixar o vídeo na próxima. Agar e Ismael deixam a casa de Abraão. Abraão despede Agar e Ismael. Quem vai ler para nós? 3. Tomar a atitude de mandar embora a seu filho deve ter sido uma decisão difícil para Abraão. No entanto, era necessário fazer o que Sara pediu, o que fazer diante de uma decisão difícil que precisamos tomar. Temos de fazer como Abraão, ouvir a voz de Deus e obedecer. Já leu os 3 pontos para mim, irmão. Foi terrível a prova pela qual Agar passou com seu filho depois da expulsão de casa de sua senhora. As únicas coisas que Abraão deu fora, um pau e um odre de água. A mãe e o filho encontravam-se em um lugar árido com pouquíssima ou rara vegetação. Assim mesmo, sem sombra e sem água. O pau e odre de água não dariam para mais que um ou 2 dias. Depois que a água terminou, Agar chorou, foi tomada pelo desespero. As expectativas eram as piores possíveis. Agar não estava preocupada com sua vida, mas como mãe não poderia ver o sofrimento do seu filho à sua morte. Ela deixou o seu filho debaixo de uma das pouquíssimas águas que havia no deserto para não vê-lo morrer. Deu-se ao seu lado. O texto bíblico diz que ela levantou a sua voz e chorou. Já leu o próximo também. Somente Agar poderia ouvir a sua própria voz, o seu clamor, o seu voz do menino, mas nada podia fazer. Porém, Deus de Abraão viu o choro de Ismael, que olhava para sua mãe, e aflita sem pode fazer nada em seu favor. Deus enviou o livramento para Agar, o seu filho. Mais tarde, Ismael se tornou um flecheiro e habitou com sua mãe no deserto de Pará. Como ouviu a voz do menino, ele ouviu a nossa voz e atendia a nossos clamores. Deus socorreu os filhos no passado e ele continua a nos socorrer no presente. Então, olha só, o primeiro ponto que o irmão leu para nós. Abraão despede de Agar e Ismael. Depois de errar, para quem errou? Quem já errou aqui? Quem já errou? Quem nunca errou? Quem nunca errou? Quem nunca errou? Então tá, todo mundo aqui errou. Amém? Depois de errar, você entrega o erro nas mãos de Deus e deixa Ele resolver. Não te mete mais. Enquanto você estava fazendo, deu errado. Então deixa Ele resolver. Mas isso não vai te livrar das consequências. Isso ficou claro para nós? Ficou. Segunda coisa, Sara pediu essa expulsão e Deus validou. Às vezes você vai precisar expulsar coisas da sua vida que para você pode até ser errado segundo a tua moral, mas se Deus validar, chegou a hora de cortar. Terceira coisa, você tem coragem de expulsar o seu filho? Lembra do que a gente já falou ali? E aí eu escrevi ali embaixo, ó, se Abraão não expulsa Ismael, Abraão estragava o plano dele, Abraão estragava o plano de Isaac
e Abraão estragava o plano do próprio Ismael. Você entendeu que a decisão dolorida de empurrar o filho para fora de casa fez com que Abraão continuasse com o chamado dele, fez com que Ismael vivesse o que ele tinha para viver e fez com que Isaac vivesse o que tinha para viver. Se ele ficasse mantendo Ismael ali, nenhum dos três ia ser nada, vocês entendem isso? Então há expulsão que, se você não fazer, vai atrapalhar você, vai atrapalhar a promessa e vai atrapalhar aquele que está do lado da promessa. Uma decisão errada tua joga tudo para baixo. E ela é dolorida e precisa ser tomada, por mais dolorida que seja, a decisão precisa ser tomada. Tá? Olha o outro ponto. Agar e Ismael no deserto. Irmãos, eles chegaram numa situação, porque você imagine que eles foram expulsos de casa, a pé, sem ajuda de ninguém, para um deserto onde demorava até 40 dias para passar, eles tinham comida para 2 dias. É como eu te mandar, vai daqui para Foz do Iguaçu a pé, 1.000 quilômetros. Vai lá a pé. E eu te dar um copo d'água, ainda que tem posto de gasolina, tem um monte de gente para já, mas era um deserto, não tinha o que fazer. Então, a verdade é que eles foram para a morte. Não, aqui eles vão para morrer. Sai da minha vida e, se possível, ainda parte dessa para melhor. Sabe o que Deus fez? Toda grande história de sucesso se inicia com uma grande prova. Você precisa passar pela prova, senão você não vai valorizar o que é bom, a tua bênção. Se você não passar pela prova, você não vai entender a sua bênção. E se a tua história não começou com uma grande prova, você ainda não aprendeu a história do sucesso. Você precisa passar por ela. Você precisa trabalhar no teu processo e ser trabalhado pelo processo. É uma espada que corta para os dois lados. Se o desespero ainda não bateu em você, você ainda não entendeu. O que o irmão leu para nós? Que a Agar, ela estava sofrendo tanto com aquilo ali que ela decidiu se distanciar do menino. Imagina, deserto, sol quente, sem água, sem comida. Para não ouvir o choro do menino, ela saiu de perto. Ela entrou num desespero tão profundo que ela disse, morreu, acabou, não tem mais o que eu fazer. Não tem água, não tem nada. Saiu de perto, o filho gritando, e ela se escondeu para não ouvir o choro do menino. Se essa situação ainda não chegou na tua vida, você ainda não entendeu que a tua promessa está para acontecer. Ainda há esperança, você entendeu? O desespero. Irmão, tem que chegar num ponto de desespero de morte. Deus, eu prefiro morrer do que continuar a viver o que eu estou vivendo. Deu, acabou, para mim deu. Esse é o desespero de quem vai viver algo grande em Deus. Tem que avistar a morte para ela poder ver a vida. Até a sua única saída ver. Não, eu já vi a morte. Para mim, eu já veio todas as classes aí, gente? Júnior, veio todo já? Os adolescentes já veio, né? Então vamos encerrar. Tá? E aqui o nosso último ponto. Deus ouviu a voz de Ismael. Quem orou foi Agar, mas Deus não ouviu a oração de Agar. Deus ouvia a oração de Ismael. Então tem pessoas que você vai passar a vida orando. E de repente a pessoa vai ser alcançada e você nem ficar sabendo vai. Você entende o que é intercessão? É você orar por uma pessoa que às vezes nem sabe que você está orando. Tá? Olha lá. Ó. Então no deserto, quando você se calar, é que Deus vai ouvir o grito da sua alma. Quando não tiver mais nada, Deus, não acabou, não tem mais nada. Porque enquanto eu tinha um recurso, eu usei. Agora os meus recursos se esgotaram. Para mim, se o Senhor morrer, eu estou saindo até de perto porque acabou, não tem mais o que fazer. Aí é quando Deus age. Porque enquanto você puder ficar fazendo alguma coisa, é você que vai fazer. Quando Deus te ouvir, Ele te tira do deserto dos outros para te dar o teu próprio deserto. Porque quando Ele ouve o choro de Ismael vai morar em outro deserto. Ele só sai daquele deserto e continua. A história não acaba ali. Aparece uma fonte e ele sai dali e vai morar em outro deserto. Só que o outro deserto é dele, que foi lá onde ele comprou José do Egito. Então, às vezes, o deserto ele veio para te trabalhar porque você vai entrar em outro. Só que no outro você vai dominar. Entende o que a gente está falando? Não. Tá? Então, Deus é o socorro bem presente na angústia. A palavra dele não falha. Deus vai agir com graça e fidelidade. Então, quando a gente está lendo essa história, a gente tem o seguinte pensamento, meu Deus, parece que Deus abandonou Ismael, ele foi expulso. Não, ele não foi expulso, ele precisava sair para poder viver o que ele tinha que viver. Eu trouxe para vocês um vídeo da onde é que a família de Ismael hoje domina, onde é que era esse deserto? Você já ouviu falar com toda certeza. Imagine uma criança, Jesus. Irmãos, aqui ó, imagine uma criança que foi expulsa de casa com 14 anos, para morrer no deserto. Essa criança tem a experiência dela com Deus, ela sai daquele deserto, domina o outro deserto, e o deserto que Deus deu para ela se torna referência no mundo todo. Sabe de que cidade nós estamos falando que Ismael dominou?
Vou passar para vocês, olha lá. Vou ver se vai rodar. Presta atenção. Sabe o deserto que o menino ia morrer de fome e de sede? Se tornou isso aqui, ó. Olha lá. Ladies and gentlemen, welcome to Dubai. Discover a city of unmatched luxury, futuristic architecture, and endless possibilities, where the desert meets the skyline in spectacular fashion. Sit back, relax, and enjoy the mesmerizing aerial views of this dazzling global hub. Essa era a cidade que o menino ia morrer de fome, que não tinha água e comida. Quando Deus entra no deserto, o que ele pode fazer? Vocês entenderam, gente? Vocês entenderam? Eu vou te expulsar para um deserto e é lá que tu vai morrer. Você saiu para morrer, eu não tenho mais compromisso contigo. A pessoa entra em desespero. Não, agora chegou o meu fim. Só o que restou para mim foi a morte. Eu disse, não, calma. Esse deserto que tu veio para morrer, eu vou transformar nisso aqui hoje. A cidade mais cara do planeta, chama-se Dubai. De quem que é? Dos árabes. Depois você dá um Google, isso, quem é o pai dos árabes? Você vai encontrar um nome chamado Ismael. Ah, isso é poderoso demais. Então, por mais que te expulsaram para a morte, por mais que te colocaram para morrer, por mais que o lugar que te empurraram era o pior lugar que tinha, aquele lugar, Deus vai dilatar, mudar o jeito que ele foi criado e transformar aquele deserto no teu deserto. Porque enquanto você estiver no deserto dos outros, não tem que Deus fazer. Mas quando ele te colocar no teu do teu deserto, ele te transforma num oásis, que é isso aí. Amém, gente? Nossa. Sim. Sim, pode falar. Não disse. Sim. Deus tem promessa para os dois. Só que Isaac é a promessa original. Sim. Pero Ismael cumpriu. Sim. Na verdade, a gente já falou dessa lição uma outra vez e eu estou atrasado. Mas, na verdade, Deus disse no ventre da Agar, farei dele um menino próspero e será de uma grande nação. Vai lutar contra os outros lutarão contra ele, os árabes vivem em guerra o tempo todo. Você entendeu? Não é poderoso isso aí, gente? Se você entender isso aí, então não te preocupa com o deserto. Deus vai transformar. O teu deserto para Deus não é nada, ele vai transformar em Dubai. Amém, gente? Qual é a lição que fica agora para nós? Eu trouxe a dinâmica para a gente encerrar. Eu trouxe aqui, a Ravi recomendou várias vezes, cuidado com a minha taça, gente, pelo amor de Deus, tá? Mas eu trouxe aqui 4 copos, 4 recipientes. Todo mundo consegue enxergar? Eu não vou ficar segurando a mão porque eu estou com medo de quebrar. E se eu quebrar, irmãos, eu vou chegar na festa de Abraão lá, né? Então eu trouxe aqui 4 copos para vocês. Se eu perguntasse para vocês aqui, qual é o copo mais resistente, qual é o copo mais forte? Na opinião de vocês? Esse aqui? Esse é o copo mais forte. Tá. Então vocês escolheriam como copo mais forte esse aqui, certo? Qual é o copo mais fraco que tem aqui? Na visão de vocês? A taça de vidro. Tá. Então, se eu pegar essa taça aqui, ela não é a mais forte, certo? Mas ela é a mais frágil, certo? Então, quando a gente tem um olhar para as coisas do ponto de vista da beleza, veja bem, se eu pegar e escolher, porque qual é o copo mais forte que eu tenho aqui? O copo mais forte que eu tenho é o de plástico. Mas se eu pegar e tocar fogo no copo de plástico, ele queima ou não queima? Vai queimar. Então, se eu pegar o copo de vidro, eu posso botar fogo e ele não vai queimar, certo? Só que se eu pegar o copo de plástico e jogar no chão, ele não vai quebrar. Mas se eu jogar o copo de vidro, ele vai quebrar. Então todos nós vamos olhar para as coisas com o nosso olhar. Só que às vezes as nossas escolhas não são as escolhas que Deus tem para nós. Talvez você viria, não, vou escolher a taça porque é a mais bonita. Só que a taça mais bonita, para o propósito que Deus tem para você, vai quebrar. Não é essa que Ele quer usar. Talvez Ele vai te dar um copo de plástico, mas o copo de plástico é o pior. Foi o menos votado aqui.
mas é esse que vai servir para o propósito que Deus te escolheu. Na verdade, toda vida que nós escolhermos alguma coisa, a gente tende a escolher pela beleza e esquece de escolher pela função. E todos eles têm a mesma função. Todos eles vão fazer o quê? Transportar a água. Então, indiferente se o teu copo é o copo mais lindo, o que mais parece bonito, se o teu copo é o mais feio, que ninguém quase dá valor, se o teu copo é o de plástico, que todo mundo julga ele, você tem uma função: transportar aquilo que Deus colocou na tua vida para transportar. Então, cada vez que Deus mandar alguém para você, pode ser que você escolha a taça, mas talvez ela não vai vir carregando aquilo que o copo de plástico veio carregando para você. Talvez a água que você precisa esteja no copo mais feio, mas pelo menos ele veio cheio de água para matar a tua sede. Amém, gente? Então, eu nunca posso escolher pela aparência. Ló escolheu pela aparência. Sara escolheu pela aparência. Mas Deus não escolhe pela aparência. Deus escolhe por aquilo que você pode carregar e matar a sede de outras pessoas. Amém, gente? Amém. Deus abençoe. Acabamos a nossa aula. Irmã Mary, obrigado, gente. Ó, eu brigo com a minha mulher, eu queimo o fogão dela, eu faço umas loucuras lá, mas para vocês dizer, ó, valeu a pena, entendeu? Amém, irmã Mary. Vou tirar daqui só para não dar problema, né? Se quiser deixar, pode deixar, não vai ter problema. Vai que... Os juniores. Juniores, cumprimenta a igreja com? A paz do Senhor. Título da nossa lição? A primeira palavra. A primeira.